Olá, bonjour, bom dia. Hoje é o dia 17 de novembro e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. O nosso texto de hoje se encontra em Efésios capítulo 1, verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, Paulo, nós vimos nessa oração que começa no versículo 15 do capítulo 1, Paulo, então, está orando, depois de ter anunciado o evangelho eterno de Cristo Jesus, do verso 3 ao verso 14, na longa frase dessa carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele então vai orar por essa igreja, para que eles recebam um espírito de revelação, um espírito de sabedoria, de inteligência, para entender certas coisas, para entender três coisas importantes aqui. E, finalmente, no início desse versículo 18, ele está falando dos olhos do coração, que devem ser iluminados para que eles possam ver também essas três coisas. A primeira coisa, o que a gente vai ver hoje, é a esperança da vocação, a esperança do chamado. Qual é o chamado? Qual é a vossa vocação? Por que vocês existem? Por que vocês estão aí? Por que vocês estão em Cristo Jesus? É o que esse texto está dizendo. O chamado. Em Romanos está escrito que todo aquele que chamar pelo nome do Senhor, que clamar ao nome do Senhor, será salvo. Mas a gente sabe também que antes de você chamar pelo nome do Senhor, antes de você clamar a Deus, foi Deus quem te chamou primeiro. Foi Deus quem te escolheu. E inclusive antes da fundação do mundo. E no tempo e no espaço, na sua vida, na sua história, você clama pelo nome do Senhor. Então, para que Deus te chamou? Qual é a esperança que está a esperança da vossa vocação? A primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês, a gente não vai poder ver tudo o que a Bíblia fala sobre a vocação, está em Romanos capítulo 1, verso 6. Entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Essa é a coisa mais importante, é a primeira aqui. Sermos de Jesus Cristo. Foi para isso que Deus te chamou, para que você seja. Inclusive, Deus chamou para que você seja uma nova pessoa e que você seja de Cristo Jesus. Que você pertença a Jesus Cristo. E na versão inglesa a gente usa a palavra belong, pertencer. Você pertence a Jesus. Você não pertence mais ao diabo, nem à morte, nem ao mundo, nem a você mesmo. Ahá! Você pertence a Jesus Cristo. Essa é a esperança da sua vocação, que você seja de Jesus Cristo. A segunda coisa, se você estiver colocando os números, a primeira é pertencer, a segunda está em Coríntios, 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te chamou para viver em comunhão com Ele, todos os dias. Durante toda a sua vida com Ele, você vai estar vivendo nessa comunhão, e quando você sair desse planeta cheio de Covid, você vai por uma dimensão, não tem vírus algum, você não precisa de vacina, não precisa de máscara, e lá você vai viver para sempre em comunhão com Ele. Somos seres criados para a comunhão. Quando você vive um tempo de comunhão maravilhoso com a sua família, com seus amigos, à beira-mar, na montanha, aqui nos Pirineus, com a igreja do Senhor, você se satisfaz, é como um alimento para você a comunhão. Porque nós somos seres criados para vivermos em comunhão. Criados de novo aqui para vivermos em comunhão com Jesus Cristo. É a segunda coisa aqui. A terceira coisa é que nós fomos chamados para sermos santos. Romanos capítulo 1, verso 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos santos. E Pedro também, na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 15 e 16, ele vai dizer o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. É preciso sublinhar isso. Na igreja, na rua, no trabalho, na escola, na montanha, no mar, num avião, num barco, num carro, santo, o tempo todo. Porque escrito está, sede santos, é uma ordem, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então Deus te escolheu para ser santo, para pertencer a Ele. A gente viu, para sermos santos,
para vivermos em comunhão com Ele. E também para vivermos numa grande liberdade. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estais, pois, firmes na liberdade em Cristo, com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. O jugo da servidão aqui era a religião judaica que estavam tentando impor aos cristãos da região da Galácia, na Ásia Menor, na Turquia de hoje. Circuncisão, observar isso, observar aquilo. E Paulo diz, se você prega um outro evangelho, que você seja anátema, ou seja, maldito. O evangelho de Cristo Jesus não tem nada a ver com cultura judaica. Tem a ver com a cultura do céu. Que você coma isso ou que você coma aquilo, não é isso que faz de você uma pessoa cristã. É o Cristo que você recebe em seu coração. Então não deixe que ninguém te coloque um jugo de escravidão sobre você, porque você foi chamado para a liberdade com Cristo Jesus. E isso é muito importante. A última coisa que a gente vai ver hoje, então, está em Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Romanos 5,1 nos diz que, tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, a paz de Deus vem no seu coração. Como a paz de Deus está no coração, você está em paz com Deus, mas também está em paz com você mesmo, porque a paz está no seu coração. E como a paz é como esse rio que flui, como HP que flui, porque HP, quando flui, ele leva consigo a paz, que é também um fruto do Espírito. Essa paz sai de você e você vive em paz com todo mundo. Paz com Deus, paz com você mesmo, paz com todo mundo. Deus te chamou para pertencer a Ele, para viver em comunhão com Ele, para ser santo, para viver uma vida de liberdade e para viver em paz. E que Deus te abençoe.